Olá, eu sou o professor Joseval Martins Viana, coordenador do curso de Direito Médico e da Saúde da Faculdade Legale. Além de coordenar esse curso, eu também ministro aulas de Direito Civil, Direito Processual Civil e Linguagem Jurídica. Nossa aula de hoje está voltada ao bacharel em Direito que irá prestar o exame de ordem na segunda fase. Nós iremos trabalhar algumas dicas importantes para a elaboração da peça prático-profissional. Eu também sou advogado, eu fiz o exame de ordem em 95, eu era professor de língua portuguesa naquela ocasião e pude então estudar quais eram as questões gramaticais ou a própria produção do texto que melhor se adequava ao exame de ordem. Até porque naquela época eu também tinha um exame de ordem, que a segunda fase era a fase oral, onde nós selecionávamos, depois de aprovados na primeira fase, então nós tínhamos que selecionar um ponto, escolher a área de atuação, a área do direito penal, direito civil, enfim, nós selecionávamos um ponto e tínhamos que preparar a peça. Então nós fazíamos duas peças, nós fazíamos uma peça na primeira fase, escrita, que é a mesma que vocês fazem hoje, e a oral nós tínhamos que selecionar também um ponto, e nesse ponto então nós tínhamos que, era um caso jurídico, nós tínhamos então que estudar esse caso jurídico, montar a peça, e na segunda fase, o exame oral, nós tínhamos que ficar na frente do examinador, tínhamos que recitar essa peça. Essa peça tinha que ser recitada, o endereçamento, a qualificação das partes, fato, fundamento jurídico do pedido, e aí então nós sentávamos à mesa e os três examinadores começavam a fazer perguntas, arguindo então dentro daquela disciplina que o candidato havia escolhido. Pois bem, a partir daí também, como eu já vinha na docência, aí comecei então a me especializar na área de direito civil, nessa extensão de direito médico, sempre voltado também em cursos preparatórios para o exame de ordem, e eu notei que existe assim algumas informações que não são verdadeiras em relação ao exame de ordem. E causa até um certo desconforto quando o bacharel em Direito vai prestar o exame de ordem, que ele não sabe exatamente como que ele vai se proceder na elaboração dessa peça processual. Até porque eu enfrento esse problema com muitos alunos, eu tento quebrar essa preocupação com o exame de ordem, no sentido de que ele também se prepare para saber exatamente qual é a estrutura dessa peça processual. Porque a reclamação sempre foi no sentido de que, professor, eu domino muito direito civil, eu domino muito direito penal, quando eu vou fazer o exame de ordem, vou fazer a peça, eu sou reprovado. Então, existem critérios de correção dessa peça e nós vamos então trabalhar quais são esses critérios de correção para a hora que você for prestar o exame de ordem, você se lembre, são algumas técnicas, algumas dicas que você poderá colocar em prática na estrutura da sua peça processual e que vão auxiliá-lo na aprovação do exame de ordem. Então, quais são as dicas? Vamos lá para a primeira dica. Quais são, então, as dicas para a elaboração da peça do exame de ordem? Vamos para a primeira dica. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte: vamos ler qual é o material que eu posso levar ou não posso levar. Eu não vou perder tempo na questão do manual, porque via de regra o edital no anexo 3, ele traz lá quais são o que eu posso levar no exame de ordem, quer dizer, qual é o material que eu posso levar do exame de ordem. Então a primeira dica aí, vem aqui comigo, está lá, leia o anexo 3. Então, materiais e procedimentos permitidos para consulta na prova prático-profissional. Então você leia o anexo 3, vai verificar lá quais são os materiais e procedimentos permitidos para consulta na prova prático-profissional. Pois bem, venha comigo aqui. Olha, a primeira coisa que você precisa saber é que você não pode levar nada que seja comentado, nada que seja anotado ou qualquer modelo de peça, tá certo? Dê uma lidinha lá e para você então saber como que você vai fazer, qual é o material que é permitido. Tá? Então você tem a relação do material permitido. Pois bem, além desse material permitido, já que eu vou escrever a peça processual, eu preciso também saber qual é o material que eu vou usar. Então vamos lá para a segunda dica, me acompanha aqui comigo. O examinando
trará consigo, além do material de consulta permitido, caneta esferográfica de tinta azul ou preta, fabricada em material transparente. Olha, volte aqui comigo, preste atenção numa coisa importante. Eu gosto sempre de ser tradicional. Qual é a caneta que você vai usar? Ah, lá no edital está que a caneta tem que ser transparente, né? Pode ser a caneta tinta azul ou pode ser a caneta tinta preta. Pois bem, já vou dar uma dica para você. Leve a Bic, tá? Esferográfica, melhor para você poder fazer o exame de ordem, ela é transparente, é que como não se pode fazer diretamente propaganda, então o edital coloca que você tem que levar uma esferográfica transparente, mas a melhor que é a mais tradicional, que é a Bic, que você pode levar, porque não pode ser aquelas esferográficas que sejam escuras, porque da eliminação, está lá no edital. E aí você pode optar, pode ser tanto a tinta azul quanto a tinta preta, não tem problema nenhum. Sempre digo, leve duas para não dar desespero lá na hora de uma falhar, então é sempre bom você ter essas duas canetas. Então, vamos lá agora para a terceira dica. Venha comigo aqui. Não será permitido o uso de borracha e ou corretivo de qualquer espécie durante a realização das provas. Ok, volte aqui comigo um pouco. Ó. É o seguinte, aí começa a parte importante da redação da sua peça prático-profissional. Eu vou dizer o seguinte, essas dicas que nós estamos trabalhando aqui servem para qualquer área que você escolher, viu? Serve para a área direito civil, direito penal, direito do trabalho, direito tributário, enfim, direito administrativo, que você escolher, dá para você aplicar essa dica. Se eu só posso, então, levar a caneta transparente, né, azul, tinta azul ou tinta preta. Tudo bem. Já sei. Mas, veja que é proibido eu levar qualquer tipo de corretivo. Então, eu não posso levar aqueles corretivos nem borracha. Aí, o que os alunos perguntam para mim é o seguinte, professor, se eu não posso levar o corretivo e eu não posso levar também a borracha, como é que eu vou fazer? Então, aí tem um outro problema. Não é, inclusive, para levar lápis, porque o edital só estabelece aquilo que é permitido. Então, nós vamos, no edital está lá, você só pode levar a caneta azul ou a caneta preta que não seja transparente, tá certo? Pois bem, bom, e se eu errar, como é que eu faço? Bom, você tem duas opções aí. Na questão do erro, primeiro que você precisa observar é o seguinte, você vai receber uma folha de rascunho, tá certo? Na qual você poderá fazer qualquer anotação. Não se esqueça que o problema é ao passar a folha, a sua peça para a folha oficial. Então, a folha de rascunho, você pode fazer o que você quiser nela. Ela é até importante para você poder estruturar a sua peça, para você melhorar o vocabulário de uma palavra ou outra, quer dizer, de você pegar lá um pensamento que esteja um pouco mais obscuro, dar uma melhorada naquele pensamento, né? Sempre a clareza e objetividade da peça é extremamente importante a hora que você for fazer essa produção aí dessa sua peça processual. Pois bem, veja o seguinte, quando você for fazer, então, a peça, você já sabe, eu tenho que levar a caneta, mas não posso levar o corretivo. Bom, e se eu errar? Bom, antes de eu falar da questão de se eu errar, eu dei o exemplo aqui do rascunho que você pode fazer, mas olha, uma observação, experiência já de professor de muitos anos de cursinho. Não inventa de fazer rascunho no dia do exame de ordem se você nunca fez rascunho. Tá? É aquele burburinho antes da peça, olha, cuidado com isso, olha, cuidado com aquilo. Nós vamos ver aqui com as dicas que muitas coisas que as pessoas falam no exame de ordem, os bacharéis, naquela ânsia, né, naquela ansiedade de poder prestar aí o exame de ordem, acabam aí ouvindo em demasia e acabam sendo reprovados muito mais por causa de todo esse folclore, em razão da falta mesmo da competência do conhecimento técnico. Porque, como eu falei para vocês, o aluno tem muita competência técnica, sim. Ele fez 5 anos de faculdade. A hora que ele vai fazer o exame de ordem, ele tem muito conhecimento técnico. Conteúdo ele já sabe, ele escolheu aquela área, dá para fazer a peça dele, porque ele tem
total e ele sabe que ele consegue. E ele é surpreendido. Por que ele é surpreendido? Porque eu preciso observar essas técnicas redacionais. Mas quando eu chego lá, eu já cheguei a ouvir, por exemplo, agora menos, porque eu volto nesse assunto, mas só para ter uma dica, dizer o seguinte, eu sou obrigado, por exemplo, a colocar uma expressão latina, porque se eu não colocar a expressão latina, eu não vou ser aprovado. É um absurdo. O exame de ordem não tem necessidade nenhuma de se colocar expressão latina. Inclusive, existe um critério de correção de prova, nós vamos falar desse critério de correção de prova, porque o que vai fazer a diferença é o conteúdo. Deixar de colocar ou colocar a expressão latina não quer dizer nada. Às vezes o aluno vai colocar uma expressão latina e escreve a expressão latina errada ou descontextualizada da peça, é muito pior do que deixar. Professor, então quer dizer que eu posso deixar sem expressão latina a minha peça? Pode. Ninguém vai te reprovar porque você deixou de colocar uma expressão latina na sua peça. Se você nunca fez rascunho no exame de ordem, não inventa de fazer rascunho. Porque quem faz rascunho tem a técnica, ele sabe quanto tempo ele demora no rascunho, quanto tempo ele demora na correção do rascunho e quanto tempo ele demora na correção, de escrever a peça na folha oficial. Ele já sabe como é que funciona isso. Então não adianta você querer inventar. Olha, vou falar para você, no dia de exame de ordem, não fica ouvindo, tape seus ouvidos, não fica ouvindo aí o burburinho de que não pode isso, não quer não. Confie em você, foco naquilo que você estudou, confiança naquilo em que você aprendeu e na sua dedicação como estudante, como acadêmico de direito, no seu estágio, vá lá em frente e foco. No dia do exame não é hora para você ficar achando que é o dia da informação errada. Principalmente quem infelizmente foi reprovado, às vezes no exame anterior, mesmo reprovado aí na repescagem, quando ele vai, porque eu reprovei, porque eu fiz isso, porque eu deixei de fazer aquilo, nada. Tá? Ouça você estudou, tá certo? Então você sabe que não é para mudar a sua técnica redacional no dia da prova. Não vai fazer isso. Eu conheço alunos que resolveram fazer rascunho no dia da prova, nunca tinham feito rascunho, tem uma excelente redação, resolveu fazer o rascunho, não deu tempo de passar limpo, quis entregar o rascunho para fazer complementação da prova oficial. Rascunho não faz complementação da prova oficial. Rascunho, inclusive, é um lugar que eu vou riscar, que eu vou mudar ideias, que eu vou melhorar o meu pensamento, que eu vou melhorar vou trocar uma palavra pela outra. Então, eu aplico a técnica que eu aprendi a fazer durante esses anos de experiência como acadêmico e agora como bacharel em Direito. Então, não vou no dia do exame de ordem, é o único dia que não é admissível para o meu próprio bem resolver aplicar uma técnica nova. Ou eu aplico antes ou eu aplico depois. Então, ok, mas aí eu tenho a questão, professor, eu fiz lá no meu rascunho a minha prova e a hora que eu fui passar a minha prova para a folha oficial, eu errei. Como é que eu faço? Bom, como professor acostumado há muitos anos a corrigir peça processual, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte, evite erro de qualquer natureza, tá certo? O ideal mesmo é que você preste muita atenção, a hora que você for passar a sua prova a limpo, preste muita atenção na passagem para não cometer rasuras na sua folha oficial. O ideal é esse, mas nem sempre o ideal é o que acontece em razão do nervosismo. Então, o que eu vou fazer? Tá certo. O edital proíbe, então, o uso de branquinho, tá, de qualquer espécie, até da fitinha. Então, está lá que não pode usar o branquinho e não pode usar borracha. Então, você tem só duas técnicas, tá certo, para conseguir evitar a rasura. Eu estou querendo excluir a rasura. A primeira coisa que você pode usar é a palavra digo. Tá? Você errou lá, errou a palavra, não é para riscar a palavra, você coloca lá a vírgula, escreve digo e aí você complementa com a palavra que você errou. Essa é a primeira técnica, daqui a pouco eu mostro aí 2 exemplos. A segunda técnica é colocar a palavra que você errou entre parênteses e passar um traço, só isso, só nada mais. E aí você escreve a palavra certa. Então, vamos comigo aqui no nosso primeiro exemplo, para entendermos como é que fica aqui no caso de riscar a palavra. Olha, você vai passar então a folha, a sua frase para a folha oficial e aí comete um erro. Como é que você faz? Olha, logo após a colisão,
O autor procurou 3 oficinas para efetivar. Olha, você queria escrever efetuar e não efetivar. Tudo bem, coloca a palavra entre parênteses, passa o traço, escreve efetuar os orçamentos para o conserto do veículo, tá certo? Vem aqui comigo aqui para fazer uma outra observação. Olha, é entre parênteses e um traço só, tá certo? Evite, por exemplo, colocar aqueles ganchinhos que a gente coloca para escrever a palavra meio que deitada na folha. Não é adequado. Professor de língua portuguesa ou professor de exame de ordem que está acostumado a escrever as peças processuais, isso chama atenção, tá certo? Coloque simplesmente a palavra errada entre aspas e passa um traço. Se não quiser colocar a palavra entre... Aí você vai escolher também. Ou você vai riscar todas as palavras, até por uma questão de... você é reprovado? Não, é uma questão até de adequação da sua peça, a questão estética. Você errou a palavra? Põe entre parênteses, passa um traço. Não quer usar o entre parênteses? Você quer optar pelo digo? Não tem problema nenhum. Coloca lá o digo. Agora, cuidado, hein? Um dia um aluno conversando comigo disse, professor, acho que eu fiz uma coisa errada na prova. Eu falei, o que foi? Aí eu fui escrever o digo e escrevi dijo. Mas aí eu consertei. Disse, mas como é que você consertou? Eu disse, olha, eu escrevi dijo. Aí eu escrevi, onde digo dijo, digo digo. E aí continuei a peça. Filho, aí não dá, né? Aí você vai ser reprovado mesmo no exame de ordem. Não dá para escrever dijo, tem que escrever digo. Não quero optar por esse sistema? Eu vou então colocar a frase entre parênteses e vou grifá-la. Veja lá o nosso segundo exemplo, me acompanhe aqui, olha. Alega o impetrante que o paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento de lesão corporal seguida de morte teve indeferido pedido de relaxamento da prisão em flagrante. Digo, flagrante. Vote aqui comigo. Você perceba o seguinte, essas duas dicas que eu dei aqui não chamam a atenção do examinador, né? Esses anos todos como professor de linguagem jurídica, corrigindo redação, corrigindo vestibular, a gente sabe que o professor muitas vezes é chamado a atenção e aquilo desperta, assim, vamos dizer, um certo desleixo quando você vê a folha rasurada, a folha marcada. Existem alguns cursos preparatórios para o exame de ordem, eu não gosto desse conselho, porque vocês sabem que quando a gente vai usar o parágrafo, a gente usa um parágrafo um pouco maior, tá certo? Do que o normal para mostrar em relação à peça processual. Tá? Então tem professor de cursinho que diz assim, olha, você pega a folha e dobra ao meio, faz aquele vinco. Eu já não gosto disso, porque aquilo que eu falo, o que chama a atenção do examinador, muitas vezes, é a rasura e marca de prova. Tá certo? A minha dica é o seguinte, baixe pela internet a última prova, você sabe lá, você vai encontrar 150 linhas, você faça um modelo de um exercício, pegue lá um exercício na sua área, faça o exercício, veja, porque tem gente que fala assim, olha, pula 10 linhas, outro, não pula 10 linhas, mas escreva lá 10 centímetros para mostrar para o examinador, faça nada disso, faça a sua peça. Claro que o ideal é você colocar o cabeçalho e pular as 10 linhas para você mostrar para o examinador. Então eu digo o seguinte, faça uma peça primeiro, faça lá uma peça pulando as 10 linhas, ou faça uma peça pulando 7 linhas e coloque no meio 10 centímetros para você mostrar para o examinador que você sabe que você quer deixar esse espaço para o despacho do juiz, ou então você faz o seguinte, eu prefiro, aí é preferência, então é melhor que você pule as 10 linhas. Né? E aí que você faça, então, depois nós vamos ver um exemplo, como é que você faz a qualificação nas partes, porque é uma outra questão extremamente importante e discutida. Como que eu faço a qualificação? Qual que é a técnica? Qual que é a dica? Então, vamos dar uma dica daqui a pouco, como que você tem que fazer a qualificação. Mas o ideal é o seguinte. Então, olha, primeira dica, dica importante. Errou a palavra, ou você coloca a palavra entre aspas e passa um traço, ou coloca a palavra digo, tá certo? Para que você não perca a pontuação. Então, porque você já sabe que não pode ter borracha com você, não pode ter o branquinho com você, tá certo? Vamos lá, me acompanha aqui para a nossa próxima
dica, exigência aí do exame de ordem para as provas prático-profissionais. Olha, as provas prático-profissionais deverão ser manuscritas em letra legível. Vem aqui comigo que eu tenho uma outra coisa para falar com você. Letra legível não quer dizer que a letra seja bonita ou feia. Por que eu digo isso? Porque os meus alunos às vezes chegam para mim e dizem: pô, professor, na hora que eu vou fazer a correção da peça, conversar com eles, trocar ideias na elaboração das peças processuais, eles dizem o seguinte: professor, minha letra é feia. Eu pergunto para ele o seguinte: sua letra é feia, mas é legível? Ah, ela é feia, mas ela é legível. Porque tem diferença da letra ilegível. Se a sua letra for ilegível, o examinador já vai anular a sua prova, tá certo? É indicação do edital que o aluno que tem a letra ilegível deverá ter a prova anulada. O examinador não vai ficar tentando adivinhar o que você escreveu na prova. Se você tiver a letra feia, mas a letra legível, é uma coisa totalmente diferente. Totalmente diferente. Porque muitas vezes a letra é feia, mas a letra é legível. Tá? E aí você evita, inclusive, quando você for redigir a sua peça processual, daqui a pouco a gente vai voltar nisso, mas para não perdermos o raciocínio, quando você for escrever, não aumente a sua letra e não faça uma letra pequenininha também. Ainda que a sua letra seja legível, a letra pequenininha dificulta a leitura. Então faça uma letra mais ou menos média, não muito grande, nem muito pequena, veja aí o seu ponto de equilíbrio. Tem alguns alunos que têm costume de escrever uma letra pequenininha, no exame de ordem não, tá? Porque se o examinador tiver dificuldade em ler a sua peça, ele não vai, ele vai anular, infelizmente, a sua peça, porque a exigência é letra legível. A outra pergunta que os meus alunos me fazem é a seguinte: professor, eu escrevo escrevo com letra de forma, e aí? Posso escrever com letra de forma? Não há nada no edital que proíba o aluno escrever com letra de forma. Aliás, é até uma questão de estilo, às vezes, o aluno escrever com letra de forma. A única orientação que eu dou é que quem vai escrever com letra de forma, por exemplo, quando você vai fazer o cabeçalho da sua peça, ou mais, do cabeçalho não tanto, porque eu posso tanto escrever em caixa alta, quem escreve com letra de forma, quem escreve normal, quando você for colocar o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, se você for escrever normal, você escreva só com E maiúsculo, excelentíssimo E maiúsculo, doutor, o D maiúsculo. Agora, se você quiser escrever com letra de forma, olha, quem escreve com letra de forma, escreva com letra de forma. Não vá também inventar no dia, você nunca escreveu com letra de forma. Aí resolve escrever com letra de forma no dia do exame de ordem. Também não, quem escreve com letra de forma tem uma técnica. Se você escreve letra corrida normal, não é para resolver escrever em letra de forma nesse dia. Então veja o seguinte, quem escreve com letra de forma pode escrever em caixa alta. O exame o endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, né, dentro da sua, escreva em caixa alta, não tem problema. Quem quiser, e quem escreve com letra corrida, você escreva normal, excelentíssimo E maiúsculo, excelentíssimo doutor D maiúsculo, e aí o resto minúsculo, como você sempre fez na hora de escrever, tá certo? Então, veja o seguinte, não é para escrever com letra ilegível. Você tem de escrever com letra legível. Veja, quem escreve com letra de forma, me acompanha aqui nesse exemplo para você perceber. Aliás, antes do exemplo, veja o que eu falei aqui. O candidato pode escrever com letra de forma. Precisa apenas tomar cuidado para iniciar os parágrafos com a primeira letra maior do que as outras para indicar início ou troca de parágrafos. Olha, eu trouxe esse exemplo para vocês aqui. Eu grifei o O e o A, faz de conta que isso aqui seja uma letra de forma, então você vai perceber o seguinte, olha, eu vou começar o parágrafo, para eu indicar para o examinador que aquele é um parágrafo, eu escrevo O maiúsculo, então não tem problema nenhum, autor, eu escrevo com letra de forma, daí vou normal com a letra de forma, exerceu o direito de ação, requerendo ao juiz de direito a concessão da tutela antecipada, ponto. Aí é que vem um probleminha com o pessoal que escreve com letra de forma. Ao analisar, esse A da letra de forma tem que sair maior do que o O. Veja, por isso que eu grifei o A, e até passei um tracinho aí embaixo, para quem escreve com letra de forma, ao escrever nesse caso, nesse nosso exemplo,
ele tem que escrever o A maior do que o O para indicar que ele está começando um outro parágrafo. Então, por isso que eu digo, a única questão da letra de forma é exatamente isso, mas não é proibido escrever com letra de forma, ok? Volte aqui para mim. Então, você veja o seguinte, escrever com letra de forma não tem problema nenhum, só tenho o que o edital exige, conforme eu falei, é exatamente o fato de nós da letra ser legível. Então, tem uma letra feia, não tem problema nenhum, desde que ela seja legível, eu continuo escrevendo. Então, nós vimos que essas dicas, então, quando eu errar, o que eu faço? Eu grifo ou escrevo, digo a palavra, coloco a palavra entre parênteses, tá? Professor, se eu só quiser riscar, não tem problema nenhum, mas como é um costume que a gente acaba riscando e colocando entre parênteses, mas se quiser só riscar também não tem problema, ou se você quiser escrever, digo, quando você errar também é opcional, não tem problema nenhum. Letra sempre legível, tá certo? Não invente nenhuma técnica nova quando você for prestar o exame de ordem, e quem escreve com letra de forma, tomar cuidado aí de colocar sempre a primeira letra um pouquinho maior das demais para indicar que é início do parágrafo, ok? Vamos então para a nossa próxima dica aqui, me acompanhe aqui o seguinte. Obedeça as regras da separação silábica e respeitem as margens. Olha, volte aqui comigo. Eu sempre falo que existe aí um folclore tão grande sobre o exame da OAB, segunda fase, na produção da peça processual, que causa um temor desnecessário para os bacharéis em direito. Eu não quero minimizar aqui a dificuldade do exame de ordem. Quero deixar claro que o exame de ordem é um exame que exige dedicação, para o seu aprovado tem que estudar muito, tá certo? Eu tenho que ter um bom conteúdo técnico jurídico, eu tenho que saber essas técnicas que nós estamos tratando aqui na hora de fazer a peça processual, que são técnicas que a gente vem desenvolvendo isso desde o primeiro ano de faculdade, aliás, antes, né, desde o colegial, porque se for pensar na peça processual, gente, é uma dissertação. Começo, meio e fim. Aprendi isso, né, no ensino fundamental, no ensino médio. Parece que quando nós vamos fazer a peça processual, nós sempre fomos bons em redação. Alunos maravilhosos. Tive a grata satisfação de dar aula na Faculdade de Direito Civil, de Direito do Processo Civil, para alunos que foram meus alunos quando dava aula no ensino médio, ensino fundamental, ainda tiveram aula comigo aí há alguns anos. Teve gente que eu até brinco que foi tão azarado que teve aula comigo teve aula 3 anos no ensino médio comigo, foi fazer faculdade, se inscreveu exatamente na faculdade onde eu dava aula, e aí fez os 5 anos de faculdade, né, de novo em Direito. Então eles já sabem, exame de ordem não é bicho de 7 cabeças. Você tem que estar preparado, porque você não pode acreditar nessas questões, inverter valores que são essenciais para a sua aprovação no exame de ordem. Por que eu estou dizendo isso? Porque já teve aluno que falou para mim o seguinte: professor, como é que eu faço a separação silábica? Eu ponho o tracinho do lado da palavra ou eu ponho o tracinho embaixo da palavra? Eu olhei para ele e falei assim, não interessa se você coloca do lado, o que interessa é se a separação silábica está correta ou não. O que o examinador vai olhar é se a separação silábica está correta, se ela está de acordo com a norma gramatical. Então, não interessa, claro que se você vai fazer a separação silábica, você vai separar uma determinada sílaba, e sobrou um espacinho ali perto da margem, você põe o espacinho e põe o hífen do lado. Você vai escrever, né, judicial, você escreveu ju, sobrou lá um espaço, você põe o tracinho e vai para outra linha lá, e continua escrevendo. Vai escrever judicial, escreveu ju, está lá na margem, não presta atenção aqui, olha, não é para passar da margem. Põe o tracinho, então, embaixo. Ju, bateu a margem, tracinho embaixo. Ju, sobrou um espacinho, tracinho do lado. Mas o que é importante, separação silábica. Olha, e cuidado, vou voltar a dizer, não é para passar as margens da folha do exame de ordem. Passou as margens da folha do exame de ordem, é reprovação na certa. Talvez até fui exagerado às vezes um pouco, que igual os professores de cursinho. Pode até descontar ponto, né? Você vai perder na pontuação, tá certo? E se ficar passando muito, pode até causar realmente a reprovação no exame de ordem. Então, letra legível.
como é que obedeça as margens. Olha, na hora de fazer a separação silábica, preste atenção se a separação silábica está de acordo com a norma gramatical. Isso é importante também. Daqui a pouco eu vou dar algumas dicas em relação a como produzir a peça processual. Então essa que é a ideia, entendeu? Vamos aqui para o nosso próximo, para a nossa próxima dica. Olha, isso aqui é importante. O provimento 136 de 2009, que foi revogado pelo provimento 144 de 2011, veja que eles tiveram uma diferença aqui extremamente importante na renovação aqui do que se pode fazer ou não se pode fazer. Tá certo? Só quero fazer uma retificação aqui no slide, onde saiu 14 de 2001, é 14 de 2011, tá certo? Que foi, nós tivemos primeiro o provimento de 133 de 2009, e o que é interessante é que eu coloquei aqui o parágrafo 6º, o artigo 6º, parágrafo 3º, que ele, nesse artigo 6º, parágrafo 3º do provimento 136 de 2009, ele colocava como uma instrução da construção da peça processual. Quando ele foi revogado pelo provimento 144 de 2011, esses critérios não apareceram mais, entendeu? Mas venha comigo aqui um pouquinho. Eu observei esses critérios, eu inclusive tenho um livro que se chama Técnicas de Redação Aplicada à Peça Prático-Processual, que é publicado pela editora Método, é um livro pequenininho, acho que de 160 páginas, que ele trata de técnicas, de como você, esse assunto e mais outros assuntos relativamente à segunda fase do exame de ordem, e que eu coloco um trabalho, uma análise dentro da perspectiva do artigo 6º, né, parágrafo 3º do provimento, e que eu trabalho e que foi, embora ele tenha sido revogado, eu achei interessante a estrutura que ela ainda cabe para esses exames de ordem ainda, né? Eles poderiam, mesmo na hora de ter revogado o provimento, nessa substituição do provimento 144 agora de 2011, eles poderiam exatamente fazer o quê? Eles poderiam ter mantido essa estrutura da peça, que é extremamente importante, que eles tiraram, mas eu vou, com essa estrutura da peça extremamente importante, eu vou mantê-la para que você possa aplicar essa estrutura na elaboração da sua peça processual. Então venha comigo aqui, nós vamos trabalhar aqui um pouquinho a estrutura da peça processual. O primeiro item que vai aparecer aí é raciocínio jurídico. Olha, volte aqui um pouquinho comigo. Eu falei para vocês, eu não falei brincando, não. Eu falei para vocês que a petição inicial é uma dissertação onde tem começo, meio e fim. Gente, isso é o raciocínio jurídico. Tá? Não tem segredo nenhum. Olha, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Primeira coisa, você vai ler o seu problema da área que você escolheu e você vai enxergar nesse seu problema, tá certo? Palavras jurídicas que já vão indicar para você qual é a peça. Olha, não tem jeito do examinador fazer um problema sem ele usar uma palavra que dá uma dica para você qual é a peça. Então, leitura atenta. Leitura atenta. Você vai ler, você vai obedecer. Alguns professores de exame de ordem dão algumas dicas de como você vai montar as questões, a estrutura da peça, o que é mais importante você grifar, tal. Então, você vai fazer isso. E aí você vai aplicar essa estrutura. Quando ele fala em raciocínio lógico, você vai lembrar que a peça processual deve ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se você perceber, o problema jurídico apresentado é uma narração jurídica. Tá lá a narração jurídica. Aí o que você vai fazer? Você vai separar em parágrafos essa narração jurídica. Você vai colocar lá um parágrafo de introdução, tá? Porque ela vem em bloco. Aliás, ela vem em bloco exatamente para você de fazer essa distribuição. Então, na narração, na introdução, ela não é problemática, porque você vai usar aquilo que está no exame de ordem, aquilo que está no problema. Olha, presta atenção no que eu vou falar aqui, você vai usar só aquilo que está escrito lá no seu problema. Não pode acrescentar, não pode diminuir. Depois nós vamos ver que qualquer identificação, ou se na hora que você for fazer a sua peça, você acrescentar ou você diminuir
qualquer informação da sua peça, você está reprovado. Tá? Você não pode aumentar nem diminuir. Estritamente aquilo que está escrito. Olha, então veja o seguinte. Leia a sua peça e desenvolva em blocos. Qual que é o raciocínio jurídico? Quando o examinador fala em raciocínio jurídico na construção da sua peça processual, é aquele silogismo, né, de Aristóteles, quando ele começa a trabalhar, porque tem muita gente que compara a peça processual como um silogismo, né, lá, premissa maior, premissa menor e conclusão. Né? Todo homem é mortal. Tá lá, tá? Então a minha premissa maior a partir desse raciocínio. Ora, Sócrates é homem, né? E aí parto para a minha conclusão. Logo, Sócrates é mortal. Isso é um raciocínio jurídico. Tá? Ou, de uma maneira mais fácil, todo raciocínio jurídico bem concatenado, bem desenvolvido, tem uma introdução, tem um desenvolvimento e tem uma conclusão. Narração jurídica, o problema está lá, eu observo bem as palavras, já sei qual é o problema, porque eu tenho conhecimento jurídico, e na hora de passar a prova para a folha oficial, o que eu faço? A distribuição. Um parágrafo de introdução, 1 ou 2 parágrafos de desenvolvimento, então põe lá meu primeiro parágrafo, faço a introdução, parágrafo 2, parágrafo 3, faço o meu desenvolvimento, parágrafo 4, fechei o meu problema da narração jurídica. Agora eu vou para a minha fundamentação, Tá? Então veja que a estrutura jurídica é essa. Se a sua peça tiver começo, meio e fim, e esse começo tem que estar ligado com esse meio e tem que estar ligado com esse fim, quer dizer, a sua peça precisa ser coerente. Quando eu falo de raciocínio jurídico, eu estou falando de coerência. É a concatenação das suas ideias, do vocabulário jurídico de forma coerente para mostrar ao examinador o quê? Uma mensagem clara e objetiva. Tá? Peça bonita, bem redigida, sem erro de gramática, uma peça clara, uma peça objetiva, sem obscuridade. Isso é raciocínio jurídico. Vamos para a próxima exigência aqui? Vamos lá, acompanhe aqui comigo. Fundamentação e consistência. Volte aqui comigo, olha. Raciocínio lógico, então sua peça tem que ter começo, meio e fim. Aliás, olha, só voltando um pouquinho, faça em bloco a peça. Na introdução da narração dos fatos, da narração jurídica, faça lá introdução, desenvolvimento e conclusão. Fechou. Quando você for fazer a sua dissertação, mesmo processo. Faça lá introdução, desenvolvimento, conclusão. E aí vai para o pedido. Olha, isso é raciocínio jurídico. Mas ele exige também uma fundamentação e consistência. A fundamentação agora é a fundamentação legal, é a indicação da súmula, tá certo? Eu vou reforçar essa ideia, mas vou dizer o seguinte, quando você citar uma súmula, quando você citar um artigo, você deverá desenvolver o raciocínio. Eu vou mostrar daqui a pouco, mas vou reforçar a ideia agora, de que a mera citação do artigo não aumenta ponto, hein? Citar artigo precisa vir com uma breve reflexão. Citei lá, depois eu vou mostrar num exemplo como é que se faz isso, mas citei lá, vou colocar o meu artigo, mas eu vou fazer a referência, vou desenvolver um pouco uma ideia, uma reflexão sobre aquele artigo. Fiz a citação de uma súmula, vou fazer a mesma coisa, vou fazer a citação da súmula e vou desenvolver a minha reflexão, tá certo? Pois bem, vem comigo aqui, vamos para o terceiro. Capacidade de interpretação e exposição. Volte aqui comigo. Aí já é uma outra questão importante que está ligado diretamente com o seu conhecimento científico, com o seu conhecimento doutrinário, com a sua aprendizagem. E, claro, a capacitação que você tem de interpretar e de compreender aquilo que se requer para você conseguir chegar à conclusão de que peça que é. Ó, presta atenção aqui. Você vai fazer com que a sua peça processual esteja adequada ao problema. De que forma? Uma leitura atenta, identificando as palavras que você precisa compreender e estabelecer uma relação com a peça. Falei para vocês e volto a repetir que o fato é que o examinador não consegue fazer um problema sem dar uma dica, uma palavrinha lá que às vezes, pela questão do próprio conhecimento técnico que ele tem, acaba se deixando escapar uma palavrinha. Observe bem as palavras, interprete,
só faça a sua peça na hora que você compreender bem. Essa exigência de interpretação é importante, porque se eu interpretar o problema errado, o que acontece? Eu faço a peça errada. Então, muitas vezes, o erro está na ausência da interpretação. Leia a peça correndo. Não leia a peça correndo, não. Grife as partes mais importantes. Veja se realmente a peça é aquela lá. Veja alguns vocabulários jurídicos, se eles estão correspondendo com a sua peça, tá certo? Ok, vamos para uma outra técnica, correção gramatical. Vem aqui um pouquinho comigo. Olha, na correção gramatical, você tem que aplicar a gramática padrão. Tem que conhecer, não pode cometer erros de acentuação, erro de concordância, erro de regência. Aliás, eu até aproveito, nós temos, o Legale disponibilizou no YouTube 2 aulas minhas, aulas 1 e 2, que tratam sobre a petição inicial e seus aspectos gramaticais. Dá uma olhadinha lá no YouTube para você gratuitamente ter acesso a essas 2 aulas que estão disponibilizadas, que ali eu trato de todos os problemas gramaticais relacionados à peça processual e que serve aí de estudo para você que vai fazer o exame de ordem. A regra é: não cometa erro gramatical de qualquer natureza na sua peça processual, tá certo? Pois bem, vamos lá para a próxima dica, técnica profissional demonstrada. Vem aqui comigo, olha. Aqui, quando você fala em técnica profissional demonstrada, é o resumo dessa estrutura. Então, a sua peça processual precisa ter esses elementos que nós falamos. Raciocínio lógico, tem que estar muito bem fundamentada. Fundamentação é artigo, fundamentação é súmula, que eu vou trazer aqui. Eu tenho que ter competência da interpretação, eu preciso saber quais são, eu não posso cometer erro de gramática, eu tenho que mostrar a minha técnica de construção. Como é que eu mostro a minha técnica? É o conjunto de tudo isso, e aí eu mostro competência, inclusive por meio da redação. Eu tenho que usar um vocabulário jurídico, eu tenho que usar eu tenho que amarrar as ideias a serem desenvolvidas na peça, eu tenho que compreender o problema, eu tenho que esquematizar lá a minha narração jurídica, eu tenho que esquematizar lá a minha dissertação jurídica, que é a segunda parte da minha peça, que é aí nessa segunda parte da minha peça em que aparecerão aí as fundamentações, o meu raciocínio, se ele está lógico, se eu estou com as ideias bem concatenadas, se eu estou desenvolvendo, se o meu texto jurídico está sendo desenvolvido adequadamente, se eu estou articulando bem as ideias, se não ficou nenhuma ideia obscura, veja, tudo isso meu texto está objetivo. Cuidado com preciosismos na sua peça. Tem muita gente que acha que escrever de forma difícil vai fazer com que haja pontuação na peça. Cuidado, hein? Fuja do preciosismo, fuja do rebuscamento. Você precisa ter uma linguagem jurídica, um vocabulário jurídico. Não pode ser chã, quer dizer, não pode ser um vocabulário, tem que ser um vocabulário jurídico técnico, não pode ser rebuscado. Não. Ache um meio termo, ache o equilíbrio, tá certo? Ok, vamos então observar o seguinte, ó. Existe aí, veja comigo aqui, aí nós vamos partir já para alguns aspectos da elaboração da peça. O edital está orientando o seguinte também: na elaboração dos textos da peça profissional, o examinando deverá incluir todos os dados que se façam necessários, sem, contudo, produzir qualquer identificação, além daquelas fornecidas e permitidas no caderno de prova. Assim, o examinando deverá escrever o nome do dado seguido de reticências. Exemplo, município, reticência, data, reticência, advogado, reticência, OAB, reticência, etc. Olha, venha comigo aqui. Veja o seguinte. Eu falei anteriormente que você não pode nem acrescentar nem diminuir dados, informações que estão no caso jurídico. Você tem que se restringir. E aí tem uma questão importante. O exame de ordem diz que não pode estabelecer diferença, não pode ter identificação. Só tem identificação naqueles locais que são destinados à identificação. Na peça não pode ter identificação do candidato. Se tiver qualquer tipo de identificação,
Cuidado, o estagiário de direito que vai fazer o exame de ordem, quando ele vai assinar, está lá mal empolgado, o que ele faz? Coloca o número de exame o número da carteira da OAB de estagiário dele. Coloca o nome, está reprovado, porque não pode identificar. Tanto é assim, embora eu discorde um pouquinho aqui do edital, mas eu tenho que me submeter ao edital, ele entende que tem que colocar advogado. Do ponto de vista, você colocar advogado ou advogado, o fato de ser homem ou de ser mulher, não identifica. Mas nem isso ele quer. Não quer saber se é homem ou mulher, então você coloca lá advogado. Então leia e você vai somente se restringir àquilo que está no problema. Não vai acrescentar. Tive um aluno que foi colocar lá, não falava o nome da residência, ele quis fazer uma brincadeira, a brincadeira custou a reprovação no exame de ordem, ele pular fulano de tal, fez a qualificação, residente domiciliado na rua que sobe e desce e nunca aparece. Custou um exame de ordem dele, foi reprovado. Isso e outras coisas que ele deve ter escrito. Então, exame de ordem com seriedade. Se eu não for aprovado no exame de ordem, eu não posso exercer a advocacia. Então, eu tenho que já demonstrar seriedade a partir da elaboração da minha peça processual. Tá certo? Então, se não tem informação, colocou lá o município, mas não falou qual é o município, eu ponho o município e reticências. Ele colocou lá o nome da pessoa, só o primeiro nome, José, e não completou, eu ponho José e coloco reticências para demonstrar o que eu sei qual é o José, eu sei que posso colocar isso, que eu tenho que colocar, por exemplo, estado civil, tal, então nós vamos ver como é que eu faço, mas eu só indico, por exemplo, estado civil, não falo se ele é casado, porque o problema, só se o problema eu trouxer, se ele não trouxer, eu não vou fazer não vou incluir esse dado no meu problema, tá certo? Pois bem, vamos continuar a ver comigo aqui. Eu peguei um exame de ordem, tá? Só para a gente verificar como é que se dá isso na construção da peça processual. Eu peguei só um fragmento, porque o que interessa para nós nesse primeiro momento é a qualificação, porque muita gente tem dúvida na qualificação, tá? E essa técnica pode ser aplicada, como eu falei, em qualquer área do direito. Olha, Sérgio, domiciliado em Volta Redonda, Rio de Janeiro, foi comunicado pela empresa de telefonia Alfa, com sede em São Paulo, que sua fatura, vencida no mês de julho de 2011, constatava em aberto e, caso não pagasse o correspondente, no total de R$ 749, no prazo de 15 dias, após o recebimento da comunicação, seu nome seria lançado nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem, vem aqui comigo, observe o seguinte, peguei só um fragmento pelo teor completo da peça, né? A gente vai ver que é uma ação declaratória, foi uma área civil que eu escolhi, ação declaratória de inexigibilidade de título de crédito, aí vem tutela antecipada, enfim. Mas veja o seguinte, com base nesse problema, faço o endereçamento, né? E aí eu vou fazer a qualificação. Aí aplica-se essa explicação que eu falei. Eu não posso acrescentar dados, eu não posso tirar dados. Mas eu preciso saber que para cada área eu tenho uma qualificação, eu tenho uma forma de qualificar. Então, direito penal, direito civil, direito do trabalho, eu tenho que respeitar a área de atuação e fazer a qualificação nessa área de atuação. Então, vem aqui comigo, só para você observar como que nós vamos fazer nesse caso aqui, né, essa nossa qualificação. Então lá, fiz lá o endereçamento, pulei as 10 linhas, eu coloquei lá os 10 centímetros, como eu falei, só ressaltando, eu prefiro que pule as 10 linhas, a estética fica melhor. Aí vou lá para qualificação, olha lá, Sérgio, aí coloco reticências porque eu não tenho o nome do Sérgio, tá certo? Coloco nacionalidade, reticências, porque eu não tenho a nacionalidade dele, estado civil, reticências, profissão, reticências, portador da cédula de identidade RG, reticências, inscrito no CPF sob o número reticências. Olha, eu demonstro para o examinador
que eu sei como fazer a qualificação. Como essa informação eu não tenho essas informações na minha peça, eu coloco reticências para mostrar para o examinador, que se tivesse, eu colocaria essas reticências ali. Ó. Residente domiciliado na rua, número tal. Aliás, é importante, quero fazer ressalva, que quando eu vou falar de questões gramaticais na petição inicial e seus aspectos gramaticais que se encontra disponibilizado no YouTube, eu falo que não é para colocar residente domiciliado à rua tal, e sim residente domiciliado na rua tal. Então, dê uma olhadinha lá para você se atualizar em relação às questões gramaticais. E aí continua. Cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, por intermédio de seu advogado, instrumento de mandato em anexo, vem, vírgula, muito respeitosamente, vírgula. Como eu sou um advogado tradicional, eu sempre coloquei muito respeitosamente, com a ressalva que isso aqui não tem submissão nenhuma em relação a advogado e juiz de direito, tá certo? É uma questão de estética, é uma questão de formalidade apenas. Olha. Então você pode colocar, mas eu não quero colocar vem muito respeitosamente. Põe vem a presença de Vossa Excelência. Mas coloque lá para você mostrar, né, que existe um grau de formalidade e não de hierarquia entre advogado e juiz. Então vem muito respeitosamente a presença de Vossa Excelência, propor ação declaratória de inexistência de débito, cumulada com obrigação de fazer, com pedido de tutela antecipada e indenização por danos morais. Olha, não precisa colocar em caixa alta não, hein? Tá? Se você, mesmo que você escreva com letra de forma ou letra corrida, você pode escrever naturalmente o nome da peça, tá certo? E faz lá a qualificação com os dados que você tem, aí com fundamento nos artigos 6º, inciso 6º e 14, ambos do Código de Defesa do Consumidor, contra a Alfa, pessoa jurídica de direito privado, escrita no CPF MF, você não tem o dado reticência, sobre o número tal, com sede na rua tal, número tal, bairro tal, cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, pelas razões de fato e de direito abaixo articulados. 2 pontos. Aí você começa a sua peça. Vem aqui. Você notou que não é difícil você fazer esse cabeçalho? O cabeçalho simples, de acordo com a técnica redacional jurídica, de acordo com a linguagem jurídica, você leu o seu problema, você entendeu o problema, você não colocou informação a mais na qualificação, você ficou restrito, você se restringiu à qualificação dada pelo exame de ordem. Veja, então agora você vai fazer o quê? Agora eu vou fazer a peça. Qual é? Obedecendo àqueles elementos que eu falei, raciocínio jurídico, fundamentação, interpretação, tudo, qual que é a forma da estética da sua peça? Vem aqui que eu vou mostrar 2 exemplos, tá? Aqui é o que eu falei, a omissão de dados que forem legalmente exigidos ou necessários para a correta solução do problema proposto, acarretará em descontos na pontuação atribuída ao examinando nessa fase. Então eu já sei que eu não posso, são duas questões que eu preciso tomar cuidado aqui. Eu não posso omitir informações e não posso acrescentar informações no problema jurídico. Tenho que me restringir nessa parte somente. Onde que eu vou dar desenvolvimento à minha peça? Na dissertação, na exposição do fundamento da minha peça. Olha, veja que este modelo, tá? Um modelo que você pode usar em qualquer peça jurídica, de qualquer área jurídica. Olha, tá lá. Número arábico, então, para você colocar dos fatos, do direito e do pedido. Presta atenção, se você quiser intercalar, pulando, escrever o parágrafo 1, primeiro parágrafo. Posso pular uma linha para escrever o parágrafo 2? Posso. Posso pular uma linha para escrever o parágrafo 3? Pode. Posso dar destaque do direito? Pode. Coloca o dos fatos, coloca do direito, coloca do pedido do lado esquerdo. Na hora que você for escrever, não coloca o número 1 embaixo não coloca o número 1 embaixo do 1 romano. Tá? Se você, como a gente tem um pouco mais, o nosso parágrafo é um pouco maior, você pode colocar lá 2, 3 dedinhos lá, ou então você meça com a régua como que você pode fazer o seu parágrafo, até porque você não pode esquecer que você tem que manter esse parágrafo na sua peça do começo ao fim. Então, e aí observe o seguinte, olha, dos fatos você tem a numeração, 1, 2 e 3. Do direito, você continua a numeração, 4, 5 e 6. Quando você for fazer o pedido,
aí não se numera mais, ó, diante do exposto. Professor, tem outro modelo? Tem, acompanha aqui comigo. Posso fazer dessa forma? Posso. Olha lá, veja, deu intercalar, eu posso fazer parágrafos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí vou fazer o pedido isto posto. Faço o pedido sem problema nenhum, tá bom? Vem aqui um pouquinho comigo. Então veja que a estrutura da sua peça é simples. Não invente nada. É uma maneira tradicional. Professor, então fica melhor como? Qual é a minha opinião? Não é que isso vai te reprovar. É a minha opinião como professor de linguagem jurídica. Eu faria o cabeçalho normal, pularia 10 linhas, faria a qualificação, dividiria em tópicos, tá certo? Para cada parágrafo eu pularia uma linha para ficar melhor a sequência e aí fecharia a minha peça processual. Mas a melhor dica que eu dou para você é treinar antes. Vá brincando com as possibilidades que você tem para fazer o exame de ordem. Brincando com as possibilidades da estruturação da peça. Dê para um advogado, dê para o seu colega para dar uma olhadinha, o que você acha da estrutura dessa peça. É essa estrutura que você aplica no dia do exame de ordem. E caminhando aí para o final da nossa aula, outra preocupação extremamente importante que existe é como é que se faz a citação, às vezes do artigo, a citação da súmula. É interessante você sempre colocar a citação em destaque, tá certo? No meio do seu texto, tá? Veja o seguinte, olha, presta bem atenção nessa questão aqui da citação. Se a citação ocupar mais de 3 linhas, você tem que fazê-la em destaque. Se a citação que você fizer da súmula ou do artigo não ocuparem mais de 3 linhas, você faz no próprio corpo da peça. Tá? Não precisa fazer, eu vou citar uma súmula, essa súmula vai ocupar aqui 2 linhas. Tá, não faça citação em destaque, quer dizer, não faça destacado do corpo. Nós vamos ver daqui a pouco o exemplo para ficar até melhor, para visualizar melhor. Pois bem, então, agora se o seu artigo tiver mais de 3 linhas, aí você faz a citação em destaque. Vamos lá ver no exemplo como é que você faz a citação. Olha lá. Então, exemplo de citação aqui. Ó. A tese aqui defendida, eu não coloquei a numeração dos parágrafos, tá? Só para vocês terem uma ideia de como se faz aí a questão da paragrafação. Então fica assim, olha, a tese aqui defendida fundamenta-se no artigo 366 do Código de Processo Penal. Olha lá, faz a citação em destaque, se o acusado, citado por edital, não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspenso o processo, o curso, etc. e tal. Por que você fez a citação em destaque? Porque ela tem mais de 3 linhas. E aquilo que eu falei, desenvolva agora o seu raciocínio. Infere-se, portanto, do artigo supramencionado que se o acusado for citado por edital e não comparecer nem constituir advogado, o processo deverá ficar suspenso. Tá certo? Ok, vem aqui comigo. Veja o seguinte. Você percebeu que a citação também é simples? Tá? Não precisa causar nenhum tipo de folclore aí na peça. O que pode fazer? É aquilo que você aprendeu a fazer. Tá? É aquilo que você aprendeu a escrever. Eu aprendi que é uma peça bem escrita, tem que ter começo, meio e fim, é isso que eu vou fazer. Eu aprendi como é que se faz a separação silábica, é isso que eu vou aplicar. Eu aprendi que se eu errar, eu vou ter que colocar entre parênteses, passar um traço ou escrever a palavra digo, é isso que eu vou fazer. E aí é fazer a peça com tranquilidade. Vem aqui comigo mais um pouquinho que eu quero mostrar a questão do que eu falei. Não se exige citação de brocádio jurídico em latim. Antigamente, às vezes alguns advogados colocam lá expositis requer a vossa excelência, no sentido de isto posto diante do exposto. Tá? Vem aqui um pouquinho comigo. Observe o seguinte, todas as vezes que você for fechar a sua peça, você pode colocar isto posto diante do exposto. Quer dizer, veja que a ideia da peça é o seguinte, veja como que é a ideia do raciocínio jurídico lá desde o começo. Vou fazer a narração jurídica, que é o problema dado pela OAB. Eu vou pegar lá o problema e vou desmembrá-lo numa introdução, desenvolvimento, conclusão. Fechei. Agora eu vou fazer o quê? A minha fundamentação. Agora eu vou mostrar conhecimento jurídico. É a mesma coisa, gente.
um parágrafo introdutório, agora estou falando da dissertação, passei da narração e fui para a dissertação. Um parágrafo introdutório, um parágrafo de desenvolvimento, 2 de desenvolvimento, 3, dependendo da ideia, se for muito complexo, 4, 5, mas a ideia é o seguinte, ó, introdução, parágrafo de introdução, parágrafos de desenvolvimento e a conclusão. Encerrei essa ideia. O que eu vou fazer agora? Eu vou para o pedido. Isto posto, diante do exposto, exposto, não interessa, eu tenho que mostrar para o examinador agora que eu vou para o pedido. Ao fazer o pedido, eu tenho que, o pedido do que é? Dependendo da área, tudo aquilo que eu apresentei na peça processual. E vou fechar. E aí tem uma outra questão, quando eu for fechar, e que eu for fazer, vou colocar lá local e data, eu vou colocar o AB, não é para assinar a peça, tá? Porque se eu assinar a peça, eu estou me identificando na peça, então não é para assinar a peça. Como é que eu faço esse fechamento? Vem comigo aqui, vou mostrar para vocês como é que você faz esse fechamento. Você vai colocar lá, nestes termos, vírgula, pé de deferimento. Observe que esse pé de deferimento é com letra minúscula, tá? Nesses termos, pé de deferimento. Coloco lá local e data, ó. Não coloquei o nome do local e não coloquei a data, coloquei local e data. Professor, posso colocar tracinho? Melhor assim, local e data. Passei lá o traço, escrevi advogado, vírgula, OAB número. Posso também colocar advogado, OAB número embaixo lá, tá? Sem identificação. Olha, vem aqui comigo um pouco. Não pode ter identificação na sua peça. Você não pode ter identificação na sua peça, tudo bem? Veja que a sua peça processual deve ser escrita sempre da forma em que você consiga demonstrar para o examinador que você tem competência jurídica, competência gramatical e competência redacional, tá certo? Eu espero que essas dicas, né, que nós falamos aqui, que eu troquei algumas ideias com vocês, sirvam para ajudá-los na aprovação do exame de ordem. Muito obrigado e um forte abraço para todos vocês.